Bem-vindos de volta à terceira e última parte do nosso Janela Aberta, nesta que é a segunda edição da semana. Vamos falar sobre o reconhecimento da união de facto após a morte. Os nossos convidados já cá estão. Doutora Solange Quanza é advogada. Boa tarde e bem-vinda. Boa tarde, Vânia. Boa tarde aos telespectadores da TPA1 e boa tarde a toda a gente que nos assiste neste momento. Muito bem, está connosco também, carinhosamente tratada por tia, Ângela Maria da Conceição Neto, que é casada há 44 anos. Boa tarde, Ângela. Boa tarde a todos, boa tarde, Edvânia. É um prazer estar com vocês e muito obrigada. Nós agradecemos a sua presença. Agradecemos também a presença de Paula dos Santos, que é sexóloga clínica. Boa tarde, Paula. Boa tarde. Quando eu crescer, eu quero ser como a tia. Queremos a fórmula, né? Queremos todos. Boa tarde, Angola. E mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos a presença, agradecemos também ao Cílio Manuel, que é psicólogo, que está connosco nesta edição. Bem-vindo. Boa tarde, Vânia, boa tarde aos convidados aqui presentes e aos telespectadores lá em casa. Muito bem. Começamos pela advogada Solange Quanza. Queremos perceber efetivamente como é que funciona a união de facto após a morte de um dos companheiros. Muito bem, Edvânia, é uma responsabilidade começar este painel, um tema que desperta muito interesse, mas também muitas dúvidas de quem está lá em casa. Começar por dizer que, legalmente falando, a união de facto encontra respaldo legal no Código da Família, artigos 112 a 126. E já no primeiro artigo, que trata deste instituto jurídico, encontramos a noção de união de facto, que no caso é o estabelecimento da vida em comum entre um homem e uma mulher. Atenção, estabelecimento voluntário da vida em comum entre um homem e uma mulher. A união de facto, dito de forma mais simples, e porque estamos aqui para simplificar, é quando o homem e mulher decidem morar juntos com o intuito de formar família. Esta união de facto pode ser reconhecida por mútuo acordo, pode ser reconhecida por ruptura e pode ser reconhecida pós-morte, que é o tema de hoje. Doutor, existem pressupostos, não é? Requisitos. A questão do tempo também da convivência. Exatamente. A união, de facto, para que ela seja reconhecida como tal, existem pressupostos. A saber, o primeiro pressuposto é exatamente a convivência de pelo menos 3 anos. E depois, os pressupostos também são exigidos no casamento, nomeadamente a capacidade matrimonial, ou seja, a idade núbil, e depois também a singularidade. A singularidade diz respeito a que nenhum dos envolvidos deve ter uma outra relação formalizada nos termos da lei. Ou seja, não pode estar vinculado por uma união de facto anteriormente reconhecida ou por um casamento civil. Muito bem. A tia Ângela Maria está casada há 44 anos, sem sombra de dúvidas que já viu muita coisa, ouviu falar muitas histórias também, e estamos diante de um acontecimento para muitas famílias, não é? São muitas as mulheres ou até homens que após a morte ainda assim têm esta necessidade de legalmente fazer a união de facto. Pronto, depois da morte, a gente até acha que é normal. Se a esposa morreu, naturalmente que ele não vai ficar sozinho, vai arranjar alguém, mas é preciso que se respeite os pressupostos que aqui a doutora Solange já frisou. É preciso que haja respeito. Sou viúva, vamos juntar a um senhor que também já tem a sua família, eu tenho deveres e obrigações. Então devo respeitar. Mas normalmente não é um processo muito fácil, né? Porque estamos a falar de alguém que ainda está a vivenciar o luto, que é a perda do ente querido, a perda do cônjuge, né? Apesar de não haver legalmente, não houve um casamento, mas há uma convivência, existe a questão das famílias, não é? De uma união efetiva a acontecer. Pois, Edvânia, só para dar aqui um chega, o reconhecimento da união de facto pós-morte, que é o nosso tema, ele visa necessariamente os efeitos patrimoniais desta relação. É a salvaguarda, não é? É a salvaguarda dos direitos patrimoniais que os companheiros, os unidos, de facto têm. Imagine que o casal viveu juntos durante 20 anos e nestes 20 anos eles adquiriram bens, não é? E depois é necessário fazer um processo de inventário, por exemplo, para que o companheiro sobrevivo tenha direitos como meieiro ou como herdeiro. Ele precisa de ter um estatuto jurídico
de viúvo, por exemplo. Quem está casado é automático, mas quem viveu em união de facto e nunca reconheceu, é neste momento que ele precisa de reconhecer a união de facto pós-morte, para então ter acessar estes direitos que a lei lhe confere. Porque o reconhecimento da união de facto, diferente do casamento, não é feito no momento em que o casal se une. Ele pode ser feito a qualquer tempo. Atenção, no caso da união de facto pós-morte, existe um prazo legal de 2 anos para ser reconhecido, exatamente para a salvaguarda daqueles que são os direitos das pessoas. Não para ainda ser considerada, por exemplo, o reconhecimento da união de facto por mútuo acordo dá ao casal o estatuto de, ou seja, produz os efeitos como se fosse um casamento civil. Mas pós-morte é para que ela possa ter direito à metade dos bens, por exemplo, os benefícios decorrentes do INSS e outros benefícios enquanto o cônjuge sobrevivo. Muito bem. Doutora Cílio, se olharmos aqui para a psicologia e a questão mais emocional, não é? Estamos a falar de forma legal, jurídica, acesso a bens e direitos, não é? Mas há a questão do luto, não é? A mesma pergunta que também coloquei a tia Ângela. Ou seja, é um processo que, dependendo da pessoa, pode ser vivenciado de forma também diferente. Bom, em verdade, sim. Mas antes de responder a pergunta colocada, deixa-me aqui também abrir aspas e dizer que a grande diferença consiste no facto de este reconhecimento, ou seja, quando o reconhecimento é feito em vida, é um processo administrativo. É na conservatória que é tratado. Por exemplo, as pessoas convivem mais de 3 anos, a partir de 3 anos, podem reconhecer esta união de facto. Mas é importante que também aquilo que a doutora Ângela disse, para que as pessoas exatamente tenham... auxiliar o que a doutora acabou de dizer. Após morte, deixa de ser uma responsabilidade administrativa. Já não é da responsabilidade, já não é da alçada da conservatória. É um processo jurídico, é um processo legal que aí já a doutora acabou por explicar. Olhando para a questão afetiva, emocional, nós temos consciência que o luto africano é vivenciado diferenciado. Se temos que olhar para o Ocidente e a África, nós temos uma grande diferença. O nosso luto africano, ele é vivenciado por normas que já estão estatuídas, que passam desde o palhão, a missa de 30º dia e sucessivamente. A verdade é que o emocional acaba estando sempre afetado. E daqui dizer que, na maior parte das vezes, as histórias que nós fomos vivenciando à luz da nossa vivência é que boa parte das famílias tem reagido mal quando chegamos a esta fase. Hipoteticamente, quando o A parte, fica a B, que é a esposa. Muitas são as famílias que acabam chegando em situações que nem sequer o enterro foi realizado e a família já começa a abocanhar tudo aquilo, todo o patrimônio que a família exatamente deixou. No caso, o homem e a mulher construíram. A verdade é que o emocional fala mais alto. Por quê? Porque este emocional acarreta traumas, acarreta dor, acarreta ausência e, acima de tudo, há uma transformação que ocorre para quem fica, tanto o homem como a mulher, que é uma transformação no sentido de assumir uma nova identidade. O que é assumir uma nova identidade? É colocar o homem ou a mulher na posição contrária. Se for a mulher que partiu, o homem terá a obrigação de ser homem e mulher. Embora, tecnicamente falando, não existe pai que substitua a mãe e não existe mãe que substitui o pai. Mas a verdade é que nessas circunstâncias a responsabilidade de quem fica é suponível. Tudo por quê? Porque há aqui um vazio sentimental, aqui a ausência paternal ou maternal de quem parte, e esta ausência transforma aquilo que é a estrutura psicoemocional da pessoa, de toda a família. Tudo por quê? Porque se olharmos para a estrutura familiar africana, a casa torna-se cheia com família, visitas durante o óbito, e logo após o enterro ela torna-se vazia. E é exatamente aí que começa a ser vivenciado o luto, a dor, a ausência e os traumas fases, não é? Exatamente, que a pessoa vai vivenciando. E é para aí este caminho que nós temos que olhar. A família tem que ter algum cuidado em analisar aquilo que são as várias fases, os ciclos de convivência e abordagem a ser tida. Repara que, na maior parte das vezes, quando a família não é unida, ela provoca, ou seja, aumenta os danos emocionais, psicológicos e destrói aquilo que é a estrutura psicoemocional da própria família. Que, em outras palavras, quero dizer que morre uma mãe, a família fica desorientada. Morre um pai,
da mesma forma, e na maior parte das vezes até, a mãe consegue melhor estruturar as coisas, gerenciar a vida do próprio lar na ausência do pai. Nós, os homens, e lá em casa não me sintam mal, nós não temos muitas essas técnicas, embora em algumas circunstâncias nos consideremos como provedor, mas não é só ser provedor, é ser aquele que provê o sentimento, o material, a aproximação, o carinho, o amor e, acima de tudo, aquele que dá a solução das coisas. Eu costumo dizer, as mulheres, com todo o respeito e parabéns para as senhoras, vocês têm uma grande capacidade de gerenciar 1000 coisas em simultâneo. E as mulheres, e é preciso que nós, os homens, tenhamos essa coragem de dar os parabéns enquanto vivas elas estão, porque as mulheres são autênticas heroínas, elas transformam o mundo. E essa transformação é exatamente o que nós precisamos. E para tal, temos necessariamente que olhar para a importância da comunicação. A comunicação tem que fluir. A verdade é que em todas as famílias nós já tivemos essa problemática de alguém que morreu e depois após a morte a família muda totalmente. E é preciso que as famílias tenham cuidado. Até antes da morte, não é? Quando não há nada legal, e também passando para a Paula, as conversas às vezes começam antes da morte, não é? A questão de se começar a averiguar as casas, começar a perceber os bens. Parece que há uma divisão mesmo já antes de tudo, não é? Como é que é possível as pessoas, estamos a falar de um relacionamento que pressupõe que haja amor, não é? Que haja respeito, que haja de alguma maneira um comprometimento e uma cumplicidade, não é? Como é que é possível depois lidar com tudo isto após estar ainda a sofrer, não é? E ter o luto de não poder mais conviver com o parceiro? Algo muito interessante neste tema é porque é um assunto pouco falado dentro dos relacionamentos. E se eu for, como é que vocês ficam? É necessário que, enquanto vivos, criemos uma estrutura que dê a segurança para quem fica. Claramente ninguém está preparado para esta perda, mas há uma necessidade aqui de, além de desenvolvermos literacia com relação ao assunto, precisamos conversar sobre o assunto porque é uma realidade. E conversar abertamente. Abertamente. Porque na questão do diálogo, Paula, e a nossa audiência começa também já a participar de alguma maneira, há a questão, e nós temos estado a debater muito, de muitos casais ainda não terem um diálogo aberto e não terem um relacionamento propriamente transparente, não é? Agora que estamos, por exemplo, na fase do final do mês, há mulheres que, para descobrirem que o salário do parceiro já está disponível, têm que estar atentas à movimentação da empresa, do colega, não sabem quanto exatamente eu quero redes o sociais, parceiro, né? Se já receberam ou não. Nós temos ainda muitas questões que têm sido ignoradas dentro do casamento, o que também influencia no próprio posicionamento dos parentes no momento do luto. É bem verdade, nós sabemos que existem culturas no nosso país que depois da morte as famílias vêm e recebem tudo, né? Ainda que venha a intervenção do tribunal, nós temos consciência do que é que Mas é tem propriamente acontecido. Uma cultura, Paulo, ou de alguma maneira pode ser também um aproveitamento em função... As duas coisas. Temos questões culturais e temos também ali o aproveitamento e a falta de sensatez por parte respeito também, e respeito até pelo próprio falecido. Mas quando eu falava sobre o diálogo entre o casal, é exatamente sobre isso. Por acaso, tem chegado muitos pacientes em consultório com esta temática. Meu marido não me incluiu no testamento. Meu marido fez ali um rascunho, mas eu não consto. Mas quando vais ouvir o marido, ele diz, não, mas eu coloquei o nome dos meus filhos e a representante legal, se eu desaparecer, é a mãe, então não me ocorreu que tinha que mencionar a mãe. Mas são pequenos detalhes que podem deixar a outra pessoa desamparada no momento pós-luto. Imagine que este marido morra, a família vai olhar, poxa, mas ele nem mencionou o nome dela aqui, olha, se calhar já nem estavam bem. Apesar do tribunal dizer que essa mulher, sendo ela casada ou em união de factos, tem direitos, mas nós ainda temos famílias que violam até a própria lei. E aí passamos para a tia Ângela, não é? Que tem mais experiência, são 44 anos. Tia Ângela, há muito esta questão, não é? De alguma maneira ter este aproveitamento também com base no que chamamos de cultura, não é? E de hábitos. Muitas são as mulheres, vamos olhar para as mulheres, que é o maior número que lida com situações também assim, que muitas vezes até mesmo com toda a área jurídica salvaguardada, legal, mas depois têm medo, têm receio para não sofrer represálias, não é? Em função de outras conversas ocultas.
Tia, um segundo só. Eu vou pedir só, doutora, por favor, para trocar o microfone, para quem está em casa poder ouvir a opinião. Para trocar mesmo, por favor, assim, enquanto ouvimos a tia Ângela. Obrigada. Nós não gostamos de escrever. Temos muita deficiência, temos dificuldade de escrever, declarar aquilo que nós temos. Marido não conversa com mulher vive com o marido 10, 15, 20 anos, não sabe quanto é que o marido ganha. Não conhece os bens que o marido tem. Maridos que têm, por exemplo, negócios e que a mulher desconhece. Mulher só fica a saber que o marido ganha 20 mil kwanzas quando morre. Vem a área social da empresa onde o marido trabalha e ela fica boquiaberta. Meu marido afinal ganhava isso. Não sabe. Estamos sempre a bater na mesma tecla. Temos que aprender a escrever, declarar aquilo que nós temos. Ainda que tenha filhos fora do casamento, não custa, faça um testamento. Fulano de tal, chama-se fulano, filho de e de... É também muitas vezes o que acontece, não é? Após a morte. Algumas mulheres acabam por descobrir, não é, que os parceiros tinham outra família filhos. Constituída e com filhos já grandes, mas que em casa ninguém sabia. Nem o próprio filho sabe que tem um irmão. As nossas famílias é outro caso. Na minha tradição, quando o marido morre, quem tem que herdar é o sobrinho, filho do irmão, que é o sobrinho credível. Filho da irmã, não é? Filho da irmã, que é o sobrinho credível. O filho do irmão não é credível. Os meus filhos também não são. A minha cunhada vem e me recebe tudo. Porque os meus filhos, talvez, é a linguagem que a gente utiliza, talvez. Mas ninguém nos garante. Mas quem é que me garante então esse talvez? Vivi com teu irmão tantos anos, hoje na morte, talvez? Como é que fica? Tudo isso porque nós não gostamos de escrever, Edvânia. Nós somos preguiçosos a pensar e a escrever. Nós podemos fazer um testamento antes de tudo. Mas tia Ângela, alguns casos, e passando também a palavra, alguns casos, os testamentos existem, não é? Legalmente os bens estão entregues ou pertencem à parceira e aos filhos. Mas há estas questões da tradição e muitas pessoas acabam por ter receio, por ter medo até de perder a vida dos próprios filhos, não é? Também acabam por aproveitadores. abdicar dos bens. Também aproveitadores. Também, muitos é da tradição, mas muitos também já fazem confusão com a tradição. Porque mesmo estando no processo no tribunal, invadem-te a casa, tu ficas na rua com os teus filhos. E ele toma a casa até que o tribunal resolva. Daqui a quantos anos, e eu fico na penúria com os meus filhos. Normalmente, como é que pode estar salvaguardada esta questão, não é? Entre a tradição, entre a lei... Pois é, Edvânia, sabe que maioritariamente, ou principalmente, o meu foco é trabalhar com famílias. E eu, no meu dia a dia, deparo muito com situações de mulheres, inclusive nas minhas redes sociais. Para quem não sabe, eu faço conteúdos nas redes sociais virado mesmo para o direito das famílias. E muitos seguidores comentam que eu só penso nas mulheres. Exato. Mas não é verdade. O que se passa é que, culturalmente, a mulher em Angola está numa posição muito mais fragilizada no que diz respeito ao reconhecimento dos seus direitos. Se formos a ver a tal cultura que tira a mulher de casa, a tal família que deixa os herdeiros desamparados, não o faz quando quem parte primeiro é a mulher. Normalmente o homem é mais respeitado. Aqueles bens ninguém mexe. Que é a questão de ser o provedor, né? Olhamos para o homem Ela é que trabalhou, então é dele. A família da mulher quase nunca retira o senhor de casa, quase nunca vai pedir contas ao senhor após o falecimento da mulher. Já o inverso acontece com muita frequência. Mulheres que doaram a sua vida, a sua juventude, trabalharam lado a lado, construíram em conjunto o património, não é? E nós ainda temos a ideia de que ela não saiu para trabalhar fora, logo ela não comprou nada, nada lhe pertence. É exatamente aí que a lei entra para mostrar que a comunhão de vida por si só produz efeitos jurídicos que, se estivermos a falar de um casamento celebrado em comunhão de adquiridos, independentemente de quem trabalhou fora ou dentro de casa, tem direito a metade daqueles bens. Se estivermos a falar de um reconhecimento da união de facto pós-morte, normalmente aplica-se também o regime de comunhão de adquiridos.
Por quê? Porque este casal, enquanto eles estiveram aí os dois, não optaram, não tiveram uma conversa, como disse aqui bem a Paula, quanto ao que eles queriam de efeitos patrimoniais para a sua relação. Nunca chegaram, olha, o que é que tu achas de o meu é meu e o teu é teu? Nunca chegaram a conversar sobre isso, não é? E quando alguém tenta, no momento, é tido ou tida como materialista. Logo, quando parte o homem, principalmente, a mulher fica numa posição fragilizada. Daí que quando há esta situação que chama-se de cultura, mas que na verdade é mais aproveitamento de familiares que entendem que o irmão trabalhou durante anos, então as casas, os carros, as empresas devem vir para nós, a lei existe exatamente para colocar um pé nisso. É demorado, não é um processo fácil, porque também disse bem aqui a tia Ângela Maria, que a lei também leva em consideração outros fatores. Por exemplo, para se reconhecer a união de facto após morte, não basta a mulher chegar e dizer eu vivi 20 anos com A ou com B. Ou seja, é um processo, precisa não é? de provar, precisa de testemunhas e precisa, sobretudo, de um conselho de família. Este conselho de família que é composto por pessoas idôneas da própria família da mulher e também da família do homem, que vai aferir que de facto eles estão há X tempo juntos e sim constituíram bens ao longo desta relação. E a outra problemática, os nossos irmãos angolanos, muitos têm o fungi 2 e não reconheceu a união, de facto nem casou com nenhuma das mulheres, no entanto foi fazendo a vida. As duas arrogam. Nestes casos, como é que funciona? Uma partilha dos bens? Como é que pode ser? Porque, em alguns casos, as famílias acabam por conhecer as duas pessoas, não é? As duas casas, vá. Pois, é uma situação... Como é que é salvaguardado? Nem sempre as famílias conhecem as duas casas. Nós temos um caso agora há meses que pronto, ficamos a conhecer a família no dia do funeral do senhor. O senhor disseram-nos, olha, aquela senhora e aqueles 2 miúdos são filhos do falecido. Mas nestes casos, têm automaticamente também direito ao património? Refere-se à senhora ou aos filhos? A senhora e os filhos. Os filhos são herdeiros legítimos, não é? De acordo com a nossa... Já vou passar a palavra aqui para o doutor, que está muito bem. Como sabe, a lei angolana admite apenas uma relação formalizada, não é? Nós somos um Estado que reconhecemos apenas a monogamia. Logo, apenas uma relação será formalizada. E já me deparei com um caso parecido, doutora. Então, quem é que vai formalizar esta relação? Nós somos 4. E todas temos filhos. E todas temos casas. E todas participamos. Bem, é exatamente aí o perigo de fazer o reconhecimento tardio. Porque qualquer uma daquelas mulheres consegue reconhecer essa união de facto. Independentemente de estar há mais ou menos tempo, não é? Da história. Independentemente de ser a primeira, a segunda, a terceira ou quarta. Porque depois a conta quem faz, da primeira, da segunda... Né? Mas não existe primeira, Edvânia. Não existe aí nenhum vínculo jurídico reconhecido. Então, se não existe nenhum vínculo jurídico reconhecido, a que tiver mais instrução é que souber levar melhor este processo. E muitas vezes, com a conivência da própria família, consegue reconhecer a união de facto, porque o tribunal olha para as provas, para as testemunhas. Imagina que a família nunca aprovou a Edvânia, mas a Edvânia é a primeira senhora que vive com o senhor. A família aprovou uma segunda senhora. Quando aquela segunda senhora... Que é também comum, não é? São muitas histórias Quando e relatos... a segunda senhora pretender reconhecer a união de facto, ela vai juntar o conselho de família, vai juntar as testemunhas e vai e consegue fazer o reconhecimento. Parece já nem está. E por isso é que nós dizemos sempre, né, que se olharmos para o nosso contexto, é que não se casa só com a pessoa, né, com o cônjuge, é com a família, né? Mas a ideia, desculpa só, a ideia sim, mas esse casar com a família também é um conceito para a sociedade que podemos... começarmos a desconstruir estes maus hábitos que nós ainda chamamos de cultura. Porque o luto precisa ser vivenciado com respeito e empatia. Imagine que a pessoa já tem a dor da perda, ainda tem que lidar com a insegurança financeira, ainda tem que tentar provar que existiu amor naquela relação, que a relação realmente existiu. Tem que lutar para ser aceite. Lutar para ser aceite, quando na verdade a família deveria fazer um papel de rede de apoio desta pessoa. Mas normalmente, porque Paula, vínculo... não acontece. A questão, nós falamos muito nos relacionamentos sobre a questão dos sinais, não é? Um relacionamento, para que seja saudável, pressupõe também alguns elementos. Tem mesmo casais, não é? que já dizem, quando parar, a primeira coisa que você faz, pega já aquelas coisas, não, tira de casa. Há casais que têm essa comunicação. Independentemente de termos testamento, você já sabe como é que é a minha família. Se alguma coisa acontecer
olha, Paula, pega aqueles- já aquela pasta ali dos aqueles- documentos aqueles e Mas vai guardar tia primeiro, Ângela que está depois casada avisa. há 44 anos, não é? Tudo que compram põe o nome da mulher. Sim, mas Também tia, aqui conheço está casais casada há assim. 44 anos, não é? Sim. Normalmente, quando nós falamos do relacionamento, estamos a falar de algo que seja saudável, não é? Existem vários elementos à volta que podem compor um verdadeiro relacionamento para que as pessoas sejam felizes. É o principal objetivo da relação, não? Se os sinais já ali estão de não aceitação de uma família, de contratempos, de possivelmente existirem traições e outras pessoas, é algo que ainda se prevê manter e a mulher ou o homem estar ainda ali. Edvânia há bocado disse uma coisa boa. Casar para a família. Casar para a família, entre aspas, não é a família toda. Eu não preciso de granjear plateia na família toda. Quem não gosta de mim não vai mesmo gostar. É escusado. Porque eu não me derreto por ninguém. É meu marido, eu casei com ele, eu tenho filhos e eu é que sei até onde vão os meus limites. Respeito à família, tenho cunhadas, tenho uma excelente sogra que nunca dá razão ao filho dela, desde há muitos anos. Então eu sou como a filha dela mais velha. Então tem um segredo, né? 44 anos. Conquistei o amor da minha sogra e das minhas cunhadas também. Até daquelas cunhadas que não eram nascidas na altura em que eu casei, elas me respeitam, eu também as respeito. Elas sabem que tudo que nós temos é nosso, ainda que eu nunca na vida tivesse trabalhado. Se engoma a camisa, se faz comida, também é trabalho. Se arruma a casa, também é trabalho. É parceira, né? Está ali. Eu sou parceira do vosso irmão, então tem de haver respeito. Tudo que ele tem, eu sei. E tudo que eu tenho, ele também sabe. Ainda que seja eu a comprar, eu não faço nada nas costas do meu marido. Vou pedir um crédito ao banco e como o documento vem casado, ele tem de assinar. Então ele logo vai saber que eu pedi um financiamento ao banco. Mas temos que aceitar que nós temos nas famílias muitos aproveitadores que fogem porque é tradicional, porque na minha família assim é um ritual, é já aproveitamento. Precisamos mesmo de escrever. Eu devo declarar aquilo que tenho com meu marido. Quando ele diz, meu carro não é teu carro, é nosso carro. Tem de ser assim. Mas tem de haver conversa no casal. O casal tem de conversar. O diálogo é a base fundamental. Exato. Olha, permita-me só Sim, novamente, filha. Edvânia, tocar algo que a doutora Manuel também estava a fazer analogia. Primeiro dizer aqueles casais ou aquelas mulheres que estão nesta condição de ser segunda ou terceira, que têm filhos nesta condição, que a lei de partida protege todos os filhos. Não existe filhos bastardos, todos são filhos. De partida são todos herdeiros. Agora, claro que tem o aspecto que a doutora já mencionou, que quem estiver em melhores condições de abrir o processo primeiro, poderá exatamente estar na primeira linha. Mas ali também tem ao um ponto, conselho, doutor, que é o filho, mas tem de ser legalmente reconhecido, não é? Sim, Porque normalmente existem os aqueles filhos que às vezes não estão reconhecidos ainda. Aí a família também pode, no caso, ser chamada para a testemunhar. Mas não é preciso aqui deixar claro que de partida já não é algo garantido. Porque hoje temos que também agradecer à tecnologia. Estamos diante de um mundo em que há provas tecnológicas, como o ADN, que pode ser feito mesmo após morte. Mas ainda assim, responder também os sinais que a Edvânia mencionou. Exato. Nós, em psicologia, costumamos a dizer, quando os sinais são evidentes, facilita o processo. No caso de já existirem sinais, então as pessoas têm que se precaver. Como é que as pessoas podem precaver-se? Com a lei. Podem precaver-se com a lei, com o testamento, fazer advocacia junto, principalmente daquelas pessoas que nós já conhecemos, que na família são os tais que provocam e que geram os problemas. Esta situação já está salvaguardada. O grande problema reside quando não há sinais. Quando estamos todos em vidas e todos somos amigos, está tudo bem, saímos, rimos, a cunhada é a melhor cunhada. Mas normalmente há logo de sempre os partida- sinais, não, doutor? Não, nem Aquelas sempre. pessoas Nem que muitas sempre. Há vezes, pessoas disfarçadas. mulheres que reclamam que mesmo ainda enquanto o marido está em vida, já há invasão à casa, já há brisleira, já há mexer nas Não, coisas, mas já há pessoas dissimuladas. Não, Esperamos. As surpresas, né?
sou muito tua amiga, muito amiga, e a cunhada best. Essa coitada, essa minha cunhada, nota 10, é mesmo essa que vai fomentar já a confusão no dia em que eu partir ou que o irmão partir. E que se for o irmão partir primeiro, então as minhas filhas ardeu. Mas agora, há também um sinal. Há um sinal, doutora, só um minuto. É que a falta de conhecimento de muitas famílias também tem estado a ser motivo suficiente delas conviverem com este problema. Ou seja, a literacia jurídica, o apoio que a própria lei da família existe, está aqui a especialista que pode ajudar, tem que ser divulgada amplamente. Falar que as instituições existem, as leis estão aí, mas o conhecimento só tem valor quando ele é partilhado. E a falta deste conhecimento é aquilo que nós chamamos em Kimbundo o Kambokiji, a Kitushi, seu Gigila, o Xala, o Yauye. Ou seja, a falta de conhecimento também é pecado. Então é preciso que este conhecimento seja partilhado. As mamães lá em casa, os manos, temos que perceber, e disse a Paula há instante, é preciso nós desconstruirmos uma narrativa errada que ao longo dos anos fomos levando, que efetivamente é possível também abocanhar ou usurpar da propriedade de quem já partiu. Não. É preciso sermos coerentes e dizer, não se admite que a família esteve estruturada enquanto o homem e a mãe, enquanto o marido e a mulher estiveram vivos, partiu o homem, tem filhos que já tiveram sempre uma vida estável, de repente têm que entregar tudo ao tio ou ao sobrinho porque eles acham que são herdeiros. Não. É preciso nós desconstruirmos isso, é preciso dizermos às famílias lá em casa que elas têm sim o livre-arbítrio e têm a obrigação também de trabalhar para construir o seu império, para construir a sua propriedade e não fazer contas na propriedade da Paula, da propriedade da Ângela. Patrimônio alheio, não. É preciso nós acabarmos com isso e evitar esta usurpação do patrimônio alheio. Exato. Edvânia, só para fazer aqui um realce que eu julgo necessário. Nós temos, às vezes, confundido os efeitos do reconhecimento da união de facto pós-morte com duas figuras muito diferentes. Uma coisa é a mulher, direitos que são próprios do cônjuge, ou diria do companheiro sobrevivo, outra coisa é direito dos filhos. Não devem se misturar. Porque a união de facto existe independentemente de haver filhos ou não. Eu vivi 20 anos com alguém, nós não tivemos filhos, ainda assim eu tenho direitos. E mesmo tendo filhos, antes de falarmos de herança, estamos a falar de direitos entre os dois, que é meação. Meação é diferente de herança. Para já, a união de facto não é para reconhecer se o filho tem algum direito. Não é para escrever para quem vai a sua herança. A união de facto é para reconhecer que durante o tempo de convivência nós adquirimos bens e, portanto, somos meieiros destes bens. Depois sim, podemos falar de testamento, podemos falar de herança, mas são outros institutos e que merecem outra análise. Ou estamos a falar daquilo que é o direito de quem fica após a morte. Deixou filho, não deixou filho, não importa. Eu fiquei, durante 10 anos eu estive consigo, os direitos, não é? Independentemente de deixar testamento ou não. Porque mesmo nos casos em que a tia Ângela Maria falou sobre ele escrever e colocar o nome de todos os filhos, mas não o dela, automaticamente aquele testamento não tem qualquer validade jurídica. Porque o testamento precisa de primeiro reconhecer os direitos do meieiro e depois ser justo naquela que é a partilha dos herdeiros legítimos. Mas muitas vezes a questão de não haver a união legal de facto está também associada a esses fatores que estamos a tratar, de ter vários relacionamentos, várias questões por resolver. Não só, é mesmo uma questão de Mas aí também temos que tocar na questão do amor, não é, Paula? É que algumas mulheres às vezes até saber do amor, é que algumas mulheres às vezes até têm a questão da literacia jurídica e são pessoas instruídas, não é? Mas ainda assim o sentimento as faz permanecer em certos relacionamentos que depois trazem constrangimentos. Quando nós olhamos para a questão do... Um toque só, Paula, por favor. Agora está. Quando nós olhamos para a questão da falta ou ter conhecimento jurídico, o ter só conhecimento jurídico, tem pessoas muito bem instruídas em outras coisas. A consultoria jurídica deveria ser como uma consulta de rotina.
Os casais precisam normalizar, procurar uma especialista em direito de família para compreender melhor como é que eles vão olhar para essa questão da salvaguarda dos bens, como é que eu vou assegurar o meu parceiro se eu desaparecer fisicamente, porque nós hoje estamos a falar aqui sobre a proteção que as mulheres precisam, porque há uma fragilidade maioritária nas mulheres, mas também já vimos homens que quando a mulher morre, a família leva tudo. O marido não fica com nenhuma recordação da mulher sequer. Ele trabalha, vai seguir a vida dele, mas há famílias que dizem toda a roupa, tudo temos que levar, por exemplo. Então, levar a roupa ainda de menos, né? Pior é quando retiram o recheio mesmo de casa. Tudo, não é? Há casos em que retiram tudo, né? Exato. Então, é necessário que os casais façam consultoria jurídica para compreender como é que nós vamos salvaguardar a nós os dois, em caso de um desaparecer, e depois os nossos filhos, como é que ficam nisso. E como a tia Ângela já disse, escrever, mas até mesmo escrevendo, algo que eu gostava muito de falar. Há famílias que não respeitam nem o testamento e têm as ameaças que vão aparecendo. Os filhos depois vão morrer. E há quem abandona a casa porque tem medo de perder os filhos. Doenças e começam as doenças e existe isso na nossa sociedade. Não podemos estar aqui a tapar os olhos. Dali a necessidade de nós, há sinais que, falamos dos sinais que as famílias vão dando, mas nos esquecemos de comportamentos nossos que podem influenciar no comportamento dos nossos parentes no pós-morte. Mas não está muito associada também à própria postura de quem está connosco, não é? Sim, eu estou casada com fulano, mas o fulano e a irmã dele são assinantes da conta salário. Existem casais que vivem assim. Muitas e vezes acham com a mãe, normal. Não é? Amanhã aquela irmã vai dizer, ele até e eu, é que somos os assinantes da conta. Sou a segunda titular da conta. Mas não quer dizer que esse casal não se amou enquanto estava a viver juntos. Simplesmente, ou não tinham conhecimento, normalizaram essa situação e não sabiam das consequências que isso traria no futuro. Então, são pequenos detalhes que nós vamos deixando andar, que depois podem realmente trazer consequências graves para a família que fica. Ou seja, não pode ser um problema a questão da comunicação, do diálogo aberto, não é? Porque muitas vezes as pessoas podem até ter receio em tocar em determinados temas, justamente para não criar algum mal-estar, né? Tipo, não vamos falar de herança agora, não vamos conversas falar agora sérias, se eu parti. Conversas difíceis. Por que é que estamos a falar agora se eu parti? Porque, né, às vezes é importante vamos também todos. que é importante que... Infelizmente, Vânia e telespectadores, a verdade é que a nossa cultura não prepara o indivíduo para a morte. Nós falamos de vida, falamos de festas e dificilmente tocamos na questão da morte. Exato. Para nós a morte é um tabu. A verdade é que deveríamos também desconstruir essa narrativa. Primeiro partindo do pressuposto que todos nós um dia vamos morrer. Teremos que morrer. Ninguém há de ficar como exemplar igual a pedra. Exato, e ninguém levará nada, não é? Exatamente. Então, partindo deste pressuposto, é importante que as famílias tenham coragem de debater o assunto. A comunicação tem que fluir. Porque tem que existir diálogo. Exatamente. O morto não fala e mais, as pessoas vivas decide, é que aproveitam, né? é que tomam proveito desta fragilidade de quem já está aí deitado e que está inativo. Agora, tanto o homem como a mulher têm sim a obrigação de abrir espaço para conversar. E depois de abrir esse espaço, a família precisa ser chamada a atenção. Porque muitos dos nossos problemas existem porque a família exonera-se da sua responsabilidade e a família deixa aqueles aproveitadores tomar as decisões quando na verdade não deveriam ser elas. Tem a ver com posturas, exatamente. Em todas as famílias existe um ancião, existe o conselho, existem pessoas de referência que devem tratar dos assuntos. Só que, em contrapartida, existem também uma boa parte de aproveitadores e é para estes que nós estamos a nos dirigir, chamar a atenção, para termos algum cuidado. E todos nós... Obrigado, exatamente o que eu ia dizer. Todos nós temos exatamente esta missão de fazer advocacia junto das famílias, para que as famílias mudem de comportamento e que o comportamento a ser adotado numa condição de partida de um dos cônjuges é um comportamento exemplar. Nunca deixar mal a viúva. A questão da moral, não é? Sem dúvida. Ética, nunca deixar mal a viúva, nem o viúvo, muito menos as crianças. Em respeito ao próprio cônjuge que se foi, porque se até então, quando esteve vivo, ele salvaguardou o bem-estar e a segurança financeira da família dele,
quem são vocês para retirar isso? E ali que temos ele mais uma sempre questão, salvaguardou? Paula, e também para a doutora Solange, que está relacionada ao facto de muitas vezes as pessoas em vida terem várias responsabilidades, não só com a família direta, os filhos e a esposa, mas às vezes com parentes, não é? Com a mãe, com o pai, com os irmãos, e em alguns casos, após a morte, as pessoas querem que as mesmas coisas possam continuar a funcionar, não é? Como é que se pode salvaguardar também nestes casos? Olha, Edvânia, a questão que se vive em Angola... Por causa dos bens, as pessoas dizem, não, o dinheiro estava naquele ativo que ainda está e eu quero continuar com aquele dinheiro porque o meu filho, enquanto em vida, todo o mês, daquele sítio saía este dinheiro. Mas ele partiu, mas aquele dinheiro dali continua. Há esta responsabilidade de quem fica em continuar a salvaguardar isto ou não pode ser opcional a partir do momento em que entender que não. Quem fazia era o cônjuge partiu, eu não tenho esta responsabilidade, a partir de agora eu corto isto. Depende. Legalmente falando, Edvânia, existe sim a possibilidade de o cônjuge sobrevivo continuar com algumas responsabilidades inerentes ao de cujos, no caso a pessoa falecida. Isto naqueles casos em que o cônjuge já falecido tinha a obrigação judicial de prestar alimentos a alguém. Esta obrigação judicial, dependendo das circunstâncias, pode ser transferida para o cônjuge sobrevivo. Não, doutora, desculpa, estamos a dizer, o meu irmão mais velho morreu, ele me dava a mesada. Exato, é ele exatamente morreu, não era obrigação dele, ele dava Podemos porque também queria olhar para a para questão, pagar. não, mas podemos olhar também para a questão mesmo de pais, não é? Por exemplo, há filhos que entendem que no património do pai existem ativos, não é? O pai não está, o património continua. Muitas vezes a distribuição de bens já foi feita, mas ainda assim sentem que a sua parte não está como devia de ser, que ainda assim não têm acesso às questões que os irmãos, por exemplo, estão com a viúva, têm acesso, ou seja, são vários os constrangimentos também, não é? Mas, Edvânia, é exatamente aquilo que falávamos a princípio. Uma coisa é a meação, a viúva ou o viúvo fica com metade dos bens, a outra metade vai para os herdeiros, os filhos. Independentemente da vontade dos herdeiros, se estão satisfeitos ou não, se as coisas foram feitas seguindo a lei, é assim que funciona. Agora, obrigação pode existir, como eu disse agora há pouco, se a pessoa estava obrigada a prestar alimentos, imagina, ao filho menor de outra relação, aos pais já idosos ou doentes, ou a algum alimentado que ele fazia a prestação de alimentos. Esta obrigação pode sim passar para outra pessoa. Agora, não havia nenhuma obrigação, ele fazia porque queria fazer. Era uma obrigação moral, não é? Moral, ou porque coisa sentia, que... eu sou mais velho, eu sou o filho... Tenho mais condições para ajudar. Aí esta obrigação não passa por si só. A moral vai junto, né? Não, mas a moral é o problema é que a dinâmica muda. Exato. Não é? Assim como eles ficaram a perder alguma coisa, a viúva também está numa situação delicada neste momento. Que também precisa. Ele já deixou de produzir, mas desculpa, doutora, já vai falar, só para Edvânia. O que é que acontece? Nós em Angola temos o hábito de ter as relações informais, maioritariamente. Nós não costumamos a formalizar as relações. Eu gosto do jovem, de repente vamos apresentar aos pais, na melhor das hipóteses é feito o pedido, a entrega de dotes e vamos viver a nossa vida. É uma formalização cultural, não é? É cultural e tem que se respeitar, ok. É o casamento tradicional, exato, não é? Mas aí voltamos na necessidade do casal sentar. Isto de respeitar a família, fazer o pedido, entregar o dote que é pedido, é importante. Mas agora, a salvaguarda dos direitos daquele casal, só a lei prevê. Então, para não chegarmos, não termos a necessidade de esperar a morte de um ou de outro para reconhecer a nossa união de facto, se não tivermos condições de casar agora, porque casamento, principalmente para as mulheres, é aquele evento. O sonho, não é? Pensa-se em tudo. Pensa-se no bolo, pensa-se na festa, no buffet, no vestido. Mas, e como disse bem a Paula, não pensamos em procurar um aconselhamento jurídico. Não pensamos em procurar para saber o que é que vai funcionar melhor para nós. Como é que é a tua família? Como é que é a minha família? Não. E tendo em atenção a estes pressupostos, não é melhor nós casarmos, por exemplo, no regime de separação de bens. É melhor formalizarmos a nossa relação agora. Não temos como casar, mas vamos assinar os papéis na conservatória para reconhecer a união de facto por mútuo acordo.
Isto por si só já dá uma segurança muito maior aos casais, Edvânia. O que é da que falta? salvaguarda, né? As pessoas devem estar todas muito bem salvaguardadas para evitar constrangimentos. Exato, começar a criar a que- necessidade de procurar ajuda profissional, como foi dito aqui, e bem, não apenas quando as coisas já deram para o torto, como disse agora a tia, já estamos todos, a família já levou tudo, olha, as casas já foram alienadas, os carros já foram alienados, agora vamos procurar um advogado para tentar reaver aqueles bens. O reconhecimento tardio da união, de facto, traz vários estragos, como alienação de bens, perda de patrimônio. Às vezes as empresas são fechadas até que aquele processo chegue ao fim. Muita coisa já passa por baixo E agora pior, que estamos numa época que mãe está viva, pai está vivo, os filhos já querem vender a casa para o pai no olho da rua. O pai ainda não morreu, já querem o carro do pai. A mãe, coitada, é velha, debilitada, querem a casa. Há uma luta terrível nas rendas de casa da mãe, porque o filho diz que quer a casa. Agora pior, por isso nada mais, nada menos que escrever mesmo e reconhecer. Há juiz, há advogado, há conselheiro, faça uma carta, testa o que você quer, os filhos todos assinam, façam uma cópia, dá a cada filho uma cópia. Quando eu morrer, se a minha mulher estiver viva, a minha mulher está aqui. Mas a Paula no início tocou numa palavra essencial que falava sobre a questão da educação, não é? E do respeito, não é? E responsabilidade afetiva. Nós sabemos que para contrair o matrimônio, dois precisam querer. E não vamos aqui enfeitar as coisas que há pessoas que vivem junto e eu não quero casar. Diz que o sonho dele é casar aos 40 e morre nos 39. Às vezes não quer mesmo casar porque existem outros constrangimentos à volta que não há quem diz permitem. mesmo, eu vou casar já quando tiver lá nos 40, nos 50 Mas há sempre anos. fatores à volta deste não querer. Há um fator Existem ali. vários fatores, tal como em homens e em mulheres. Existem mulheres que já chegaram em consultório e disseram, Paula, eu vou casar depois da manhã, mas tenho medo, porque o casamento da minha mãe não foi um bom casamento. Não foi um casamento funcional. São traumas, Existem ali crenças traumas. limitantes, não é? E nós construímos muita coisa. Mas não vamos esquecer que somos frutos somos filhos de ex-combatentes de guerras. Nós crescemos em lares onde a porrada era o bom dia, o boa tarde. Vimos os pais a baterem as mães. E há pessoas que olham para o casamento, depois tem o que mais ir atrás dele para assinar o papel para o divórcio. Não é melhor vivermos só assim. Quando cada um quiser para a vida dele, é só ir embora. Mas tem esses poréns. E se porventura o outro morre? Então, para você que acha que o casamento é só... Os homens dizem que é só para vocês mulheres porque querem... É para fazer fotografia, né? O casamento não é para fazer fotografia. Pelo que nós já estamos a falar aqui hoje. O casamento é para proteger a estrutura familiar no seu todo. E a questão dos bens é apenas uma componente, porque tem outras questões também associadas. Como a doutora disse muito bem, as pessoas não entendem a necessidade de formalizar os relacionamentos. Porque há famílias que até vivemos tudo bem, mas eu não te conheço, meu filho nunca chegou aqui e disse que você é mulher dele. Nós vos víamos aqui, entravam e saíam. E nunca passou disso. Existe isso. Pessoas adultas, Paula. Existe, mas é o que nós estamos a falar de uma realidade. Podemos usar também a questão da má fé, não é? Existem. Tantas pessoas, estamos a falar de pessoas adultas que se supõem ser idóneas, não é? Quando há um relacionamento, as pessoas adultas sabem efetivamente que alguma coisa ali está a acontecer e se passa. Mas quando eu quero Existem ficar com pessoas os que bens que o meu irmão deixou contigo, eu que não trabalhei, não construí Mas também muito muitas vezes, para mim. doutora Cílio, não pode ser uma responsabilidade da família quando entende que o filho ou a filha de alguma maneira está ali e não vai, não funciona. Não é também responsabilidade da família repor a legalidade, chamar o seu membro, orientar, instruir. Os oportunistas. Eu costumo dizer que boa parte dos nossos problemas sociais e não só são derivados da família. A família tem uma grande responsabilidade. É a primeira instituição de socialização e é exatamente esta família que tem que exercer os seus mecanismos para, primeiro, educar, dar amor e, acima de tudo, também corrigir, fazer as correções no momento oportuno. O resultado, muitas são as famílias que exoneram-se das suas responsabilidades. As famílias que transformam o anormal em normal e aceitam.
é para essas famílias que nós temos exatamente que falar. Tudo por quê? Porque temos consciência que, infelizmente, uma boa parte das famílias angolanas estão a vivenciar esse problema. Por mais que não queiram assumir publicamente, mas esta aqui é a grande realidade. Porque qualquer dos telespectadores lá em casa já ouviu falar de um problema desta natureza, ou já vivenciou, tem um primo, tem uma tia que já vivenciou. Exatamente. Colega, não é? A verdade é que os tios, os avós, aquelas referências na família que deveriam exercer o seu papel, muitas das vezes também estão na linha de conforto, estão no seu sítio e não querem entrar para esta disputa. Resultado, deixam tudo a Deus dará. A verdade é que nós temos que ter noção do que é certo e o que é errado. E exonerar-se da responsabilidade. Depois é complexo, não é? Ou seja, no momento exato em que se devia repor, chamar, orientar, não aconteceu. Não fez, após a morte aparece depois, não é? Eu costumo dizer, nas famílias, por exemplo, há sinais de alteração comportamental que devem ser logo, rapidamente, quando são identificados, devem ser cortados. Por exemplo, estamos numa reunião de família. Por que é que nós precisamos de uma criança por perto? Para ouvir a conversa. Não vai aprender, vai ser fofoqueira. Há crianças na família que já querem opinar. Crianças que ainda não estão com a capacidade para estruturar um pensamento forte, coeso, mas já querem opinar. Muitas são as famílias que efetivamente permitem que essas coisas aconteçam. São esses sinais que depois, lá mais para frente, nós começamos a nos perguntar: por que esta criança é rebelde? Porque ela foi acompanhar. Muitas das vezes as crianças acompanham a agressividade do pai. Disse a Paula que somos oriundos de famílias de militar, que levávamos pancada na formação, na estrutura familiar. A verdade é que nós temos que decidir colocar um basta, uma linha de separação. Nós temos que começar uma vida nova. Este exercício que está a ser feito hoje aqui pela TPA é um exercício que deve ser levado até outros patamares. As conferências, as palestras devem existir no sentido de sensibilizar a sociedade. A sociedade tem que se sentir compenetrada e a comunicação social tem este grande papel de educar a sociedade. Daí então, para a reconstrução da pessoa, precisamos todos nos para novas unir, histórias, não é? Histórias mesmo, diferentes. Termos não é? referências sociais. As nossas referências atualmente são essas que estamos aqui a debater. São as piores, porque tiraram o carro, tiraram a casa, e não são boas. Então nós temos que colocar essas referências para o passado e começar uma nova fase. E esta nova fase tem que começar a partir de hoje, que o telespectador está a seguir o programa e que tem que perceber que é possível termos um corte do passado com o Muito bem, e o Acílio fala da questão das referências e é importante também olharmos para as referências dentro da família, não é? Se há o debate de termos crianças, por exemplo, acompanhar eventos e momentos para conversas de adultos, há também famílias que se debatem com o fato de, hoje em dia, quem tem mais posses na família, mesmo sendo um membro mais novo, acaba por ter a última palavra, a última decisão, não é? Exatamente. Como é que é possível, independentemente de tantos fatores sociais, de alguma maneira, não sei se podemos usar o termo de resgatar, não é? Mas fazer com que as famílias sejam verdadeiramente a primeira instituição, aquela que tem responsabilidades de criar, de instruir o indivíduo para a sociedade. Ainda há famílias assim, Edvane. Ainda há famílias que é mesmo família no sentido de família mesmo. Mas há famílias muito desestruturadas, muito. A mãe não vai à atividade, mas manda a filha para reportar tudo o que a tia Solange disse. Para criar já, haver já aquela fricção. Minha cunhada falou, a minha prima falou e a minha tia também falou. E dizem mais, ela quando casou com o meu irmão não tinha dinheiro. Nos esquecemos completamente que dinheiro não traz felicidade. Eu costumo dizer que o dinheiro é um complemento para a felicidade. Porque há quem tem tanto dinheiro e nem felicidade tem. E então eu digo sempre isso. O dinheiro não traz felicidade. É um complemento para a felicidade. As nossas famílias estão realmente de mal a pior. Mas o que é possível fazer, tia Ângela, não é? Na sua experiência? Conversar. São 44 anos de casamento. Conversar muito mesmo. Entre adultos, às vezes temos até um comportamento que não vale a pena. Temos que conversar, tem a ver conversa. E aceitarmos que cada família é uma família. Na família começa o respeito. Na família começa a liberdade. Porque quando termina a liberdade da minha avó, começa a minha. Eu não posso me igualar à minha avó.
nem o meu tio. E porque na minha... Identificação de papéis, não é? Cada um saber exatamente o seu lugar. Papel. E porque na altura em que eu cresci, eu nem podia, com a idade que tenho, opinar. É meu tio e ponto final. Para já é uma conversa que não nos diz respeito e na sala nós não podíamos estar. O tio dizia logo, menina, vá para o quintal. E nós íamos. Agora não. As crianças querem opinar até assunto de pai e mãe. A opinião deles é a válida. Não pode. As famílias têm mesmo que conversar. Aquilo que o doutor Silvio falou, temos que fazer palestras, fazer concertos. Sensibilizar, temos que conversar, sensibilizar. E a ver se ainda conseguimos aproveitar um pouco que nos resta. Ivânia, é importante falarmos aqui também sobre os motivos que levam algumas famílias a não terem a relação formalizada e precisar de formalizar após a morte. Muitas famílias, por exemplo, aqui falamos que é hábito em Angola as famílias viverem relações informais, mas também existem aqueles casos que, por exemplo, o casal não consegue reconhecer a união de facto enquanto estão os dois em vida, porque um dos dois ainda mantém um vínculo jurídico anterior, ainda aí casado, não conseguiu dissolver aquele casamento. Ele vai vivendo com este viúvo ou esta viúva durante largos anos e infelizmente a morte surge. No entanto, mesmo estando casado, ou seja, viver com esta pessoa, ele estava casado com outra mulher ou com outro homem. Se esta mulher com quem ele estava casado ou este homem for ao tribunal arrogar-se viúvo, fica com metade daqueles bens. Daí então chamarmos aqui a necessidade do reconhecimento da união de facto após a morte. A lei prevê as características que já que falamos, os pressupostos, que é a idade núbil, a singularidade, aqui vamos falar da singularidade. Não existe esse pressuposto da singularidade porque ele está formalmente casado com outro. Mas ainda assim, a lei admite que esta relação seja formalizada apenas para efeitos patrimoniais, partilha de bens, a atribuição da residência familiar. E existem também aquelas pessoas que não têm bem até. Já viveu 30, 40 anos com o marido, não tem bens de grande relevância, mas ainda assim o marido prestou serviços durante a vida toda para uma entidade empregadora. Os subsídios inerentes à segurança social. Esta mulher, para conseguir receber a pensão de sangue, por exemplo, e os benefícios pós-morte, precisa de estar reconhecida como companheira de facto daquele homem, ou vice-versa também. Exato. O homem precisa, daí a necessidade de reconhecer a união de facto após morte. Mesmo não havendo bens, existem, além da partilha de bens, existem outros direitos que só conseguimos após a formalização desta relação. Muito bem, aqui fica então um apelo. Nós agradecemos aos nossos convidados. Muito obrigada por terem vindo. A tia Ângela Maria da Conceição está casada há 44 anos, já partilhou que um dos segredos, que uma das fórmulas para este relacionamento é ser amada pela sogra. Está connosco também a Paula dos Santos, que é sexóloga clínica, a Solange Kwanza, advogada, e o Cílio Manuel, psicólogo. Muito obrigada por terem estado connosco nesta tarde de terça-feira. Muito obrigada. Nós, entretanto, estamos a dizer bye-bye nesta edição segunda da semana, com a promessa de estarmos de volta amanhã, na quarta-feira, à mesma hora, aqui no mesmo canal, e claro, queremos contar com todos desse lado. Já sabem, não falhem, estejam connosco, podem também passar pelas nossas páginas nas redes sociais. Nós começamos o programa com um comunicado da Unitel, a falar de um ataque cibernético que aconteceu, mas contudo é também uma movimentação para que seja reposta a internet, toda a questão para a comunicação no nosso país. Amanhã voltamos à mesma hora e contamos consigo desse lado. Não falhe, porque na TPA a janela está sempre aberta. Obrigada pelo carinho da audiência. O que eu sinto não entendo. Oh, Sherry, meu amor, na imensidão que me circunda, só o teu rosto fixei. No calor da minha cidade, trazes frio ao meu bem. Nessa esperança desesperadora, esperas por mim, esperas agora. O tempo não passa, o tempo voa. Se eu me atrasar, deixa o teu sorriso verde.